Imagine acordar um dia e descobrir que você ganhou mais de 40 milhões de reais em apenas um ano. Agora imagine olhar para trás algum tempo depois e perceber que praticamente nada disso ficou. Carros, festas, excessos, más companhias, drogas, problemas emocionais e uma sensação de vazio que dinheiro nenhum consegue preencher. Essa não é a história de um empresário falido, nem de um jogador que perdeu tudo. É a história de um dos maiores fenômenos da internet brasileira. Um homem que saiu da pobreza extrema para conquistar milhões de fãs, mas que, enquanto fazia o Brasil rir, travava uma batalha silenciosa contra seus próprios demônios. Recentemente, Whindersson Nunes surpreendeu o país ao revelar que chegou a ganhar cerca de 40 milhões de reais em apenas um ano e que gastou praticamente tudo durante um período turbulento de sua vida. Mas como alguém chega a esse ponto? Como um garoto simples do interior do Piauí se tornou um dos maiores nomes do entretenimento brasileiro? E como a fama acabou cobrando um preço tão alto? Hoje você vai conhecer a história completa da ascensão, do auge e da decadência de Whindersson Nunes. E talvez descubra que o dinheiro nunca foi o verdadeiro problema. Muito antes da fama, Whindersson era apenas mais um garoto vivendo uma realidade extremamente simples. Nascido no interior do Piauí, ele cresceu em uma família humilde. Durante a infância, o dinheiro era escasso. Muitas vezes a família precisava fazer sacrifícios para conseguir pagar as contas básicas. Mas havia algo que o diferenciava: seu senso de humor. Ele conseguia transformar situações difíceis em momentos engraçados. Fazer os outros rirem era quase natural. Sem imaginar, aquele talento seria a chave para mudar completamente sua vida. No início da década de 2010, poucas pessoas acreditavam que alguém poderia ficar rico fazendo vídeos na internet. Mas o Whindersson acreditou. Com equipamentos simples e praticamente nenhum recurso, começou a publicar vídeos. A qualidade era baixa, o cenário era improvisado, mas havia autenticidade. Enquanto muitos tentavam parecer perfeitos, ele mostrava exatamente quem era, e o público adorou. Pouco a pouco, os vídeos começaram a viralizar. Os inscritos aumentavam diariamente. E então aconteceu o impensável. Whindersson se tornou um fenômeno nacional. Com milhões de seguidores vieram as oportunidades. Publicidade, shows, patrocínios, campanhas, projetos, eventos. Sua agenda ficou completamente lotada. O garoto pobre do Piauí agora movimentava cifras milionárias. Segundo o próprio humorista, houve um período em que ele chegou a faturar aproximadamente 40 milhões de reais em apenas um ano. Era um valor que poucas celebridades brasileiras conseguiam alcançar. Parecia que nada poderia dar errado. Mas foi justamente nesse período que os problemas começaram. A fama tem um lado que o público raramente vê: a pressão, as cobranças, a exposição constante, a perda de privacidade. Milhões acompanhavam cada passo de Whindersson, cada erro, cada comentário, cada decisão. E isso começou a afetar sua saúde emocional. Por trás dos sorrisos existia alguém lutando para permanecer de pé. Quando iniciou seu relacionamento com Luísa Sonza, os holofotes aumentaram ainda mais. O casal virou notícia diariamente. Tudo o que faziam era comentado. Tudo era analisado. Tudo era julgado. Quando veio a separação, a repercussão foi gigantesca. As redes sociais se transformaram em um campo de batalha. E Whindersson acabou enfrentando um dos momentos mais difíceis de sua vida pública. Muitas pessoas lidam com a dor de maneiras diferentes. Algumas procuram ajuda, outras se isolam, algumas tentam fugir da realidade. Segundo o próprio Whindersson, durante determinado período, ele mergulhou em hábitos destrutivos que consumiram grande parte de sua fortuna. O dinheiro parecia infinito. As consequências pareciam distantes. Mas nenhuma fonte de prazer instantâneo consegue preencher vazios emocionais profundos. E a conta sempre chega. Foi durante uma entrevista recente que veio a revelação que chocou o Brasil. Whindersson afirmou que já teve ano em que ganhou cerca de 40 milhões de reais. E acrescentou que acabou gastando tudo durante aquela fase turbulenta. A internet entrou em choque. Muitos fizeram contas. Outros duvidaram. Alguns criticaram. Mas o que realmente chamou atenção foi a sinceridade. Poucas celebridades admitem erros tão grandes publicamente.
Dias depois, a repercussão foi tão intensa que Whindersson decidiu explicar melhor o que queria dizer. Segundo ele, a fala não significava literalmente ter consumido 40 milhões apenas em drogas. O objetivo era mostrar como uma pessoa pode ganhar muito dinheiro e mesmo assim acabar sem patrimônio se tomar decisões ruins. A mensagem era clara. O problema não era apenas a droga, era todo um estilo de vida descontrolado. Com o passar dos anos, os desafios emocionais ficaram cada vez mais evidentes. Whindersson chegou a procurar tratamento especializado para questões relacionadas à saúde mental e dependência química. Foi uma decisão importante, porque admitir que precisa de ajuda exige coragem, principalmente quando milhões de pessoas observam cada passo seu. Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem: como alguém que tem dinheiro, fama e sucesso pode sofrer? A resposta é simples, porque felicidade e riqueza não são a mesma coisa. Você pode ter milhões na conta e ainda assim se sentir sozinho. Pode ter milhares de fãs e ainda sentir um enorme vazio. A história de Whindersson mostra exatamente isso. Apesar de todos os problemas, ele continua trabalhando, continua criando, continua lotando eventos, continua sendo um dos nomes mais conhecidos do país. Ele próprio já afirmou que precisa continuar trabalhando porque não possui o patrimônio que muitos imaginam. Mas talvez exista algo ainda mais valioso acontecendo: o aprendizado. A história de Whindersson Nunes não é apenas sobre dinheiro perdido, não é apenas sobre fama, nem sobre drogas. É uma história sobre escolhas, sobre consequências, sobre fragilidade humana e sobre como ninguém está imune aos próprios erros. O garoto que saiu da pobreza conquistou tudo o que sonhou, mas descobriu algo que poucas pessoas entendem. O verdadeiro desafio não é chegar ao topo, é permanecer lá. E você? Se ganhasse 40 milhões de reais hoje, saberia o que fazer com esse dinheiro? Deixe sua resposta nos comentários. E se você gosta de histórias reais de ascensão, queda e superação, inscreva-se no canal porque o próximo vídeo pode mudar completamente sua forma de enxergar o sucesso.